Hello, pessoal! Tudo bem? Teacher Laísa trazendo para vocês agora as explicações da semana 2 do nosso PET volume 5 para o segundo ano do ensino médio. Let's go! Nessa semana, recepção e produção de textos e muita compreensão e produção escrita. Vamos agora trabalhar aquele texto da semana 1. Since its start in 1998, Google has become one of the most popular search engines. It has grown from a research project in the dormitory room of 2 college students to a business that now employs approximately 20,000 people. Google's founders Larry Page and Sergey Brin met in 1995 when they were in their 20s and graduate students in computer science at Stanford University in California. They realized that internet search was a very important field and began working together to make searching easier. Both Page and Brin left their studies at Stanford to work on their project. Interestingly, they have never returned to finish their degrees. Brin was born in Russia, but he has lived in the US since he was 5 years old. His father was a mathematician in Russia. Page, whose parents were computer experts, has been interested in computers since he was 6 years old. When Google started in 1998, it did 10,000 searches a day. Today, it does 235 million searches a day in 30 languages. How is Google different from other search engines? Have you ever noticed how many ads and banners there are on other search engines? News, sports scores, stock prices, links for shopping, mortgage rates, and more few other search engines. Brin and Page wanted to a clean homepage. They believed that people come to the internet to search for specific information, not to be hit with a lot of underwanted data. The success of Google over its rivals has proved that this is true. Over the years, Google has added new features to its website, Google Images, Google News, Google Maps, etc. But one thing hasn't changed: the clean opening page that Google offers to its users. In 2009, Forbes.com listed Page and Brin as having net worths of $12 billion each at 36 and 35 years old. Aqui nesse texto, pessoal, só quero grifar uma coisa que está errado. Different. Quando a gente vai lendo, né, a gente vai prestando atenção e tem alguns erros de informação aqui para vocês. Aqui está escrito em português, tá? Different. Em inglês tem 2 Fs e não tem esse I aqui, ok? Aqui ao lado está a tradução do texto, isso vai facilitar para vocês responderem essas questões. Na número 1, as frases abaixo foram extraídas do texto sobre o Google com o qual trabalhamos na semana anterior. Sublinhe as orações no Present Perfect e, a partir da interpretação do texto em questão, classifique-as em true, se for verdadeira, or false, se for false. Present Perfect, nós já falamos sobre ele. É aquele tempo verbal do qual nós começamos a ação no passado e ela ainda não foi finalizada. Meus galos hoje estão a mil. E aí o que acontece? Como nós formamos o Present Perfect? O verbo have é o verbo auxiliar e nós precisamos de um verbo principal no particípio passado. Vou colocar novamente aqui na descrição deste vídeo o vídeo específico que fiz sobre Present Perfect para vocês assistirem e aprenderem um pouco mais, que esse é um tempo verbal muito importante, ok? Olha aqui os exemplos. Google has grown over the years. Grife no texto e marque, né, se é verdadeiro ou falso. True or false. Sergey Brin has lived in the US all his life. Olha o present perfect. Has lived. Larry Page and Sergey Brin have known each other since they were children. Larry Page has been interested.
In computers since he was a child. Brin and Page have returned to college to finish their degrees. Brin and Page have become rich. Busquem essas informações no texto, verifiquem se são verdadeiras ou falsas e acrescentem aqui true, letra T para verdadeiro, F para falso, ok? Question number 2. Você já comeu pipoca com limão? E durante um passeio, você já esqueceu de carregar o celular e perdeu várias selfies legais? O present perfect também é usado para narrar experiências individuais, como na frase I have never had popcorn with lemon, but I have eaten popcorn with vinegar. Eu nunca comi pipoca com limão, mas eu já comi pipoca com vinagre. Esse foi o exemplo que eles tiveram, gente, podia ter o melhor. De maneira semelhante, escreva experiências que você já teve nas situações abaixo usando present perfect, ou seja, verbo have mais verbo principal com particípio passado. Name a machine you've never used. Ó, nomei uma máquina, né, que você nunca usou. I've never used a fax machine, but I've used a sewing machine. Por exemplo, eu nunca usei, olha o verbo have aqui, contraído, e o used é o verbo no particípio passado, ele é um verbo regular, a gente só coloca ED. O used já termina em E, a gente só põe o D. Assistam o vídeo extra que vocês entenderão. Nunca usei uma máquina de fax, mas eu já usei uma máquina de costura. Aqui, o que vocês devem fazer? Name a movie you've never seen. Então, vocês vão dizer, eu nunca assisti determinado filme, mas eu já assisti o outro. Name a food you've never liked. Eu nunca gostei de jiló. Sei lá, eu gosto de jiló, tá, gente? Estou dando um exemplo. Name a subject you've never studied. Agora vocês vão colocar uma disciplina, uma matéria que vocês nunca estudaram. Nomeie uma cidade que você nunca visitou. Usem sempre essa mesma construção, tá, pessoal? I've never e o verbo que está aqui, ó, que já está no particípio passado. Nomeie um esporte que você nunca jogou. Vários. Nomeie uma comida que você nunca experimentou. Tentem fazer as frases, tentem escrevê-las, aproveitem aqui a construção deste exemplo que está aqui, vai facilitar para vocês, ok? Leia a parte 2 do texto da semana 1. Qual é o reino apresentado? Então vamos ler. The Land of Punt. Few African civilizations are as mysterious as Punt. Historical accounts of the kingdom date to around 2500 BC, when it appears in Egyptian records as a land of the gods, rich in ebony, gold, myrrh, and exotic animals such as apes and leopards. In 2010, a team of researchers tried to zero in on Punt by analyzing a mummified baboon that its rulers once gifted to the Egyptian pharaohs. While their results showed that the remains most closely matched animals found in modern-day Ethiopia and Eritrea, the precise location of the land of Punt has still yet to be confirmed. Aqui está a tradução para vocês, para facilitar. E agora respondam, né? Qual é o reino apresentado e quais os registros históricos encontrados sobre esse reino, considerado um império misterioso. Então, pausem, leiam a tradução e respondam. Carthage. Best known as ancient Rome's rival in the Punic Wars, Carthage was a North African commercial hub that flourished for over 500 years. The city-state began its life in the 80th or 90th century BC as a Phoenician settlement in what is now Tunisia, but
It later grew into a sprawling, suffering empire that dominated trade in textiles, gold, silver, and copper. At its peak, its capital, it boasted nearly 500,000 inhabitants and included a protected harbor outfitted with docking bays for 220 ships. Carthage's influence eventually extended from North Africa to Spain and parts of the Mediterranean, but its thirst for expansion led to increased friction with the burgeoning Roman Republic. Beginning in 264 BC, the ancient superpowers clashed in the Three Blood Punic Wars, the last of which ended in 146 BC, with the near-total destruction of Carthage. Today, almost all that remains of the once mighty empire is a series of ruins in the city of Tunis. Que pena, né? A sede de poder de Cartago fez ele ser destruído totalmente pelos romanos. Aqui está a tradução. Pausem e leiam com calma, ok? Vamos responder as questões. Na parte 3 do texto, qual a relação entre Cartago e as guerras púnicas? Bom que a gente aprende um pouco de história também, né, pessoal? Na 5, o que aprendemos sobre o início e a expansão dessa cidade-estado? Mais uma vez, é scanning. Voltem no texto, releiam e respondam. Sobre Cartago, na letra A, como foi seu auge? Na B, a quem influenciou, o que conquistou e o que provocou sua queda? E na C, o que existe desse reino atualmente? Mais uma vez, são 3 perguntas, né? Em uma só. E vocês terão que voltar no texto, lê-lo com calma e respondê-las. Todas elas estão diretamente lá no texto, informações específicas, ok? Muita coisa nessa semana, né, gente? Muitos textos, muita emoção. Mas a gente volta semana que vem. Bye, bye!